para darmos início à conferência de abertura do CIED-EMPED 2014, com o tema Qualidade na Educação, Convergências de Sujeitos, Conhecimentos, Práticas e Tecnologias, convidamos à nossa mesa de conferência o professor doutor Norman Vaughan, da Faculdade de Ensino e Aprendizagem da Universidade de Mount Royal, no Canadá. Test. Okay. Agora First, I'd like to sim. say welcome. Em primeiro It's just lugar, been a wonderful 3 days here. eu gostaria de começar dizendo boas-vindas, porque, olha, são 3 dias maravilhosos já aqui no Brasil. Eu já estou me sentindo brasileiro de coração, mas infelizmente só falo inglês. Eu gostaria que hoje fosse o início de uma conversa. Às vezes eu digo que eu falo muito, eu tenho muitos recursos, assim, não é? Então, ali na tela vocês podem ver o link para um Google Document. Vocês podem utilizar para acompanhar, para essa nossa conversa. Hoje, o que eu gostaria de tratar, que é muito importante para mim, em primeiro lugar, é a paixão, uma coisa que eu sinto tanto aqui no Brasil, tão presente aqui. Como é importante que a gente continue essa conversa, sempre recebendo perspectivas diferentes a respeito da paixão pelo engajamento. A segunda coisa, como eu disse no meu título, é a convergência. No Canadá, a gente fala em blended learning, que é como se fosse assim, educação mista. Aqui vocês falam de educação híbrida, é mais ou menos a mesma coisa. Inclui mais de uma perspectiva. Como nós, professores, vamos entender exatamente o nosso papel nisso? E, finalmente, eu gostaria de mostrar a vocês como nós utilizamos isso na instituição da qual eu faço parte, a universidade lá em Alberta. Eu gostaria muito que vocês todos fossem até lá nos visitar. Não agora, porque agora está frio demais, tem que deixar para ir no verão. Então, para começar, nós celebramos o nosso 100º aniversário na universidade, agora recentemente, e desde o início, todos os planos dessa comemoração falavam dessa sensação de engajamento de alunos, de manter a chama acesa, a chama do engajamento. E é muito importante que essas conversas persistam. É assim que nós conseguimos novas ideias, novas perspectivas e conseguimos continuar envolvendo os alunos nessa conversa. Muitas pessoas já escreveram a respeito dessa sensação de paixão. E eu queria mostrar algumas pessoas para vocês que já falaram disso. Um homem muito interessante que mora nas montanhas no norte dos Estados Unidos. E ele é um dos consultores de educação para o presidente dos Estados Unidos. Eu gosto muito dele porque ele é muito simples e muito objetivo no que ele faz. E ele fala a respeito da importância de estabelecer relevância, de saber exatamente quais são as curiosidades dos alunos. Ele também fala de mais uma coisa, e olha, muita coisa aqui, muita gente aqui trabalha com isso. Essa sensação de desafio, de ir atrás de uma conquista, é algo que não é fácil, mas é algo que nós sempre precisamos para conseguir aprender. E, finalmente, e muito importante também, são os relacionamentos. Essa ideia de comunidades colaborando em conjuntos. Isso é o que nós estávamos falando de convergência e temos muito potencial aqui. Outra pessoa que eu quero mencionar, ele trabalha com atletas olímpicos no Canadá. Eu não devia dizer isso, Aline, mas eu sei que o futebol é o esporte nacional aqui. Para a gente é o hóquei. E ele lá trabalha conosco na nossa universidade, falando da importância que é para nós estarmos ali engajados num problema, numa conversa. Os nossos alunos percebem isso também, porque dessa forma a gente nem percebe o tempo. Outro aqui é um colega de Boston, Daniel Pink.
Ele escrevia discursos para, por exemplo, para o Al Gore nos Estados Unidos, e ele fala da importância quando queremos motivar os alunos. Nós precisamos dar aos alunos essa sensação de autonomia, que eles são donos do aprendizado deles. E também que as coisas levam tempo, que é necessário ter prática, continuar praticando para poder ter comando daquilo que se aprende. E, finalmente, o propósito, uma missão. É importante manter-se essa ideia de um propósito de fazer a diferença no mundo. Mais uma pessoa bem famosa no Canadá, Michael Fullan, que é da Universidade de Toronto, ele fala dos 3 P's. Ou seja, em primeiro lugar, o propósito, a paixão e também o terceiro P, que seria de play, a alegria, algo que seja divertido, encantador, como as crianças, e como podemos fazer para manter esse mesmo espírito em toda a nossa vida de aprendizado. Lá nós fizemos uma pesquisa nacional porque estávamos curiosos para saber o que estava acontecendo com os nossos alunos do ensino básico, os de 12 anos de idade. E queríamos entender o que estava acontecendo, analisamos as formas de engajamento social, ou seja, participação nas atividades de teatro, de esportes da escola. Depois nós também analisamos o engajamento acadêmico, essa sensação de estar engajado com este processo. E a gente também queria saber quais eram as curiosidades dos alunos, ou seja, esse engajamento intelectual, o que eles queriam aprender. Ali vocês podem ver que os resultados foram tristes, foram muito decepcionantes, porque esse gráfico mostra que a sensação dos alunos de engajamento no sentido de atividades sociais, de atividades intelectuais, vem caindo, olha, começa a cair na 6ª série, não para de cair até o colegial, até o ensino médio. E quando eu lembro dos meus meninos tão felizes, tão animados de ir para a escola, para ir para o colegial, e o meu filho mais novo que não gostava de ir para a escola, eu levava ele de carro de manhã e ele se sentia estúpido indo para a escola, ele não queria, não gostava, e para mim isso era um grande sinal de que alguma coisa precisava ser mudada no sistema. Na América do Norte fizemos uma outra pesquisa sobre a percepção dos alunos em relação ao engajamento, como eles se percebem engajados na sala de aula ou também na sala de aula online, se for ensino à distância. E também o engajamento que é possível se está aqui embaixo das árvores, aqui nesse campus tão bonito. Nessa pesquisa, analisaram o aprendizado ativo e o colaborativo, dentro e fora da sala de aula, a qualidade, os tipos de interação entre alunos e nós, professores, dentro e fora da sala de aula, essa sensação de desafio sem ter que escrever livros, fazer trabalhos muito complexos. E essa experiência tão enriquecedora deles pode também vir através de oportunidades de voluntariado, de viagens. E, finalmente, a gente analisou também a qualidade do campus, da alimentação, etc. Olha, a gente vai voltar nesse slide daqui a pouco para falar dessa sensação de engajamento. E vamos ver como isso pode ser, então, quantificado. Eu sei que aqui no Brasil, vocês têm uma longa história muito interessante a respeito de educação aberta, educação à distância, e educação híbrida não é novidade para muita gente, mas parece que agora essa conversa está sendo retomada. Há 5 anos, eu e um grande amigo, Randy Gerson, escrevemos um livro a esse respeito. Nós queríamos enfatizar o seguinte: uma coisa não serve para todos, não dá para querer que um modelo se adapte a todos. Nós precisamos ouvir os alunos, conversar com eles e desenvolver os cursos em parcerias, em decorrência dessas conversas. Eu sei que aqui tem muitos designers aqui e
ali, não é? A Isabel, por exemplo, de São Paulo, a gente já conversou bastante a respeito do pensamento baseado em design. Isso é algo muito importante. O Frederick, a gente estava conversando sobre a importância das experiências nas universidades europeias e isso é o que acontece, não é, nos campos. Inicialmente, nós mandávamos as coisas pelo correio. Depois a gente começou pelo e-mail. Depois os fóruns online. E a conversa era quase em tempo real, apesar de ter um pequeno delay. Depois tivemos uma outra iniciativa que serviu de ponte entre o acesso aberto ao mundo online e esse mundo tradicional, cara a cara. Muitas pessoas encaram o ensino híbrido como estando exatamente aí. Mas nós também temos essa sensação, essa percepção de ensino híbrido online. A gente pode usar o Adobe Connect, pode usar o Skype. E eu fico muito feliz, eu tenho muita sorte de poder trabalhar com 2 nações indígenas no meu país. Esses 2, foram mentores magníficos para mim. Eles me demonstraram que nós podemos conquistar tudo, ou seja, lá nós temos áreas rurais, remotas, muito pequenas no Canadá, muito distantes, e lá nós estabelecemos centros para o ensino à distância com um representante que compreenda isso, seja um líder. E com parceria com o governo, nós temos, então, internet de alta velocidade para essas comunidades remotas, e aí os professores entram em cena. Mas é necessária essa parceria mais ampla, e é tão interessante porque nos dá uma sensação de empoderamento, quer dizer, dá para essas comunidades a sensação de empoderamento, e é muito bom podermos fazer a diferença. Para mim é muito interessante porque eu me sinto com 18 anos de idade ainda. E é por isso que eu continuo a dar aula na faculdade. E eu sei que eu já estou grisalho, careca, mas quando eu estava fazendo o meu curso de graduação, a gente comparava educação presencial e educação à distância. Naquela época era uma coisa nova, a gente estava fazendo experimentos, mas agora é tão bacana de ver que a gente pode combinar, pode integrar. Existem diferenças de espontaneidade, talvez, se a gente está fazendo online, mas, por outro lado, a gente tem mais tempo para pensar, etc. Ou seja, são diversas fontes de entrada para a conversa que nos ajudam a nos desenvolver em todas as áreas. Em relação à efetividade, muitos estudos já foram realizados nos Estados Unidos a respeito de como podemos realmente melhorar a experiência de aprendizado dos alunos, aumentar o acesso, que é algo tão importante no meu país. Isso também ajuda em relação ao custo. Muitos estudos foram feitos, alguns muito interessantes, que vêm da Universidade de Stanford, da costa oeste dos Estados Unidos. Tem uma professora, Barbara Means, que é chefe do grupo de pesquisa, e o reitor solicitou que ela fizesse uma pesquisa sobre a qualidade do ensino à distância. E ela viu que o ensino híbrido fazia diferença. Mas, conversando, eu e ela falou assim, olha, a diferença não é o meio, não é a mídia, a diferença é a intenção, a intencionalidade a respeito dos propósitos, dos resultados que são buscados e de como é possível integrar as atividades sincrônicas e não sincrônicas. Ela estava dizendo, por exemplo, que uma coisa que ela enfatiza bastante. O progresso no aprendizado leva algum tempo. Como nós dissemos aqui, é uma interação, precisa de repetição.
Quando a gente começa a desenhar um curso, às vezes não funciona no começo, mas a gente vai fazendo e refazendo. Ou seja, para fazer a diferença, nós também precisamos continuar aprendendo. Precisamos continuar nesse ciclo de aprendizado. Tem uma mulher americana, Carolyn Twigg, que trabalha com projetos de grande escala lá nos Estados Unidos, e o que ela demonstra é a importância do design, a importância de trabalhar em equipe. Não é um professor sozinho, um indivíduo. Você, Aline, você sabe que você precisa da sua equipe para fazer a diferença. Esse aqui é um estudo de uma mulher incrível, Kristen Betts, de uma universidade também nos Estados Unidos. O que eu acho lindo no trabalho dela é que muitas pessoas têm perspectivas diferentes. E ela pensando, então, por que algumas pessoas começam a ser professores de ensino à distância? E ela analisou várias perspectivas. Se você é alguém apaixonado por isso e muito experiente, você provavelmente vai ter aquela visão Paulo Freire. Você quer aumentar o acesso, expandir. Se você não tem tanta experiência, talvez você vá ficar pensando em outros aspectos de salário, etc. Alguém como a Aline vai ter preocupações administrativas também. E ela analisou também os desafios, coisas que a gente ainda vê. A tecnologia não para de se desenvolver, de avançar, mas principalmente naquelas áreas remotas onde ela é mais necessária, ainda temos problemas de infraestrutura. E para mim é triste de ver que mesmo no meu país, aquelas pessoas que mais precisam da educação à distância, veja, é para eles que eu trabalho, é para eles que eu quero oferecer qualidade, mas a infraestrutura é um problema, é uma preocupação. Isso aqui é algo que eu penso bastante e acho que é por isso que eu fiquei careca. É tão complexo, tem tanta coisa acontecendo, tantas ideias a respeito das teorias de educação, novas tecnologias. É muito difícil até para mim, para que eu mantenha tudo organizado. Há 20 anos, um grupo maravilhoso, infelizmente só tinha homem, não tinha nenhuma mulher nesse grupo. Esses professores Bird, Paulson e Mason, da Noruega, dos Estados Unidos e alguns amigos meus do Canadá, eles trabalhando para analisar qual é o papel do professor de ensino à distância. A linguagem era diferente na época, mas era interessante como eles criaram essas 3 categorias. A importância do design, da organização e da gestão desse aprendizado à distância. O componente social tão importante. Nós sabemos a importância de saber que estamos num ambiente que podemos confiar e nos sentimos bem. E, finalmente, a natureza acadêmica, cognitiva. Ou seja, 3 mentores brilhantes, os 3 foram meus professores, um deles foi meu orientador no doutorado. Todos eles chegaram com essa ideia, conceberam essa ideia de ensino presencial e não professor presencial. Se você quer que o aluno se empodere do aprendizado dele, nós precisamos dar ele a oportunidade de ir eliminando essas barreiras. Então, por exemplo, para começar, um planejamento do design do curso é importante, mas ser capaz de mudar esse design ao longo do curso com base nas necessidades dos alunos também é muito importante. Os alunos olham para nós buscando um modelo. Nós devemos ser líderes e nós precisamos ter a conduta adequada nos nossos cursos. E também muito importante, precisamos fornecer a liderança, porque nós somos os especialistas nos assuntos. E para muitos alunos não se trata apenas de aprendizado, muitas vezes por conta de experiências no ensino médio, os alunos já tiveram experiências negativas com a educação e a gente tem o papel de mudar isso. Ali, da University Press, um livro gratuito.
nós tentamos utilizar essas ideias para criar princípios para a educação híbrida. Em primeiro lugar, o design, a integração de componente acadêmico e componente social para realmente receber e dar as boas, acolher os alunos neste curso. Depois, os professores servindo de modelo, demonstrando como é que se pode ser colaborativo e como é que se pode ter e assumir a responsabilidade pelo aprendizado. Às vezes vai haver conflitos, mal entendidos, e é ali que a gente precisa saber dançar conforme a dança. Nós, instrutores, temos esse papel. Às vezes a gente precisa saber dar um passo atrás, mas às vezes a gente precisa interceder rapidamente para resolver um problema. Principalmente em cursos online, à distância, que a gente muitas vezes não tem o aspecto visual, facial do aluno na nossa frente. Eu sou muito privilegiado de trabalhar com o povo Maori, o povo indígena da Nova Zelândia. Eles têm na língua deles uma palavra que significa ako, ou seja, ensinar é aprender e aprender é ensinar. Acho muito bonita a ideia dessa palavra, porque, olha, eu acho que o meu emprego é o mais egoísta do mundo, porque eu, como professor, sou quem mais aprendo. E um homem de Auckland, no norte da Nova Zelândia, o nome dele é Hattie, ele já escreveu muito a esse respeito. A obra dele se chama Visible Teaching and Learning. Ele tem uma frase que eu adoro, que é: o tanto que é importante a gente enxergar o aprendizado nos olhos dos nossos alunos, mas também o tanto que é importante que os alunos comecem a se enxergar como professores de si mesmos. Aqui uma pessoa maravilhosa que faleceu há cerca de 10 anos. Ele era um ganhador do Nobel. Ele era da Universidade de Carnegie Mellon. Essa frase dele para mim é preciosa. Se você quer causar mudança em qualquer sistema na educação, você tem que abrir as portas. Não dá para ser uma atividade solo, que você faz sozinha. Tem que ser uma atividade de pesquisa com base na comunidade. Nós precisamos coletar evidências, como os médicos fazem. Rapidamente, eu ainda tenho tempo? Porque eu falei para ela que era para ela me controlar, não me deixar falar demais, perder o controle aqui. Eu queria demonstrar a vocês como nós tentamos aplicar alguns desses princípios na universidade que eu faço parte. Um homem maravilhoso, e a mulher dele, a Judith, é aquela que criou as pesquisas para as 5 áreas. O nome dele é Bob Smallwood. Ele desenvolveu um instrumento fantástico para dar esse senso de engajamento para os alunos. É uma pesquisa de engajamento, e ele analisando o tanto que um aluno estava ativo, bem ativo, mesmo que num curso à distância ou num curso híbrido, e como os alunos percebiam a atitude de cada um deles. Eu fiquei tão feliz porque eu acho que para que nós possamos fazer algum sentido, nós precisamos atuar em grupo e precisamos ter perspectivas diferentes. Então, aquele ali, o meu secretário com a maçã, o meu secretário, vocês podem ver ali na foto. Ali, uma das minhas alunas, Fiona, que é filha de portugueses. E veja, ali nós temos quem? Um professor da universidade e um aluno recém-formado. E nós queríamos investigar essa sensação de engajamento nos cursos de graduação que tinham sido transformados em híbridos ou à distância. Nós, então, decidimos coletar dados. Eu sei que são muitos os alunos de pós-graduação aqui nessa área. Nós sabemos a importância de triangulação, precisamos de dados de pesquisas. Vocês usam Moodle aqui, não é? São muitos os dados que nós conseguimos obter dos nossos sistemas de gestão de aprendizado. E como no Brasil, nós adoramos conversar, adoramos organizar almoços. Então, a Fiona, essa aluna, está altamente treinada para organizar focus groups. É muito importante termos alunos treinados, porque eles vão compartilhar entre si coisas, mas quando eles olham para mim, eles acham que eu sou como se fosse o papai deles e só querem falar aquilo que acham que vai me agradar. Por isso é importante ter um aluno treinado
no meio dos alunos, para que a gente consiga respostas honestas, sinceras a respeito das das experiências deles. Aqui faz muito sentido essa correlação. A gente continua pesquisando o desenvolvimento dos alunos, mas é intuitivo para a gente isso, faz sentido. Os alunos que se percebem mais ativos, mais colaborativos, mais apaixonados pelo curso, são aqueles com mais sucesso. É muito bonito de ver essa relação. Nós utilizamos a lousa, mas eu acho que vocês usam o Moodle, né? Então, por isso eu mudei o slide agora, estou mostrando o Moodle aí. Nós estamos interessados para saber o rumo dos alunos nesses cursos, quanto tempo eles iam visitar o local e também um relacionamento muito parecido. Os alunos mais ativos pareciam ser os mais bem-sucedidos, mas era simples demais. A gente queria entender isso melhor. O que a gente fez? A gente fez perguntas mais específicas a respeito do que eles estavam fazendo com a tecnologia. Não apenas vocês estão acessando, não é isso. O que vocês estão fazendo com essa tecnologia? E nós recebemos respostas, informações muito interessantes. Veja, isso aqui não tem relação de causalidade, é apenas de correlação. Como fazer que aquilo tudo os ajudasse a serem mais ativos? E alunos disseram que eles tinham relacionamentos, às vezes, mais próximos quando estavam online do que quando estavam numa sala como essa cheia de alunos. Às vezes, aprender é difícil para os alunos, mas esses dados aqui, olha, os diretores das faculdades adoram, porque os alunos estão felizes, mas além disso eles estão recomendando os cursos para outros, dizendo que provavelmente é uma forma melhor de aprender, melhor do que presencial. E é fascinante que nos Estados Unidos e no Canadá existem alunos que moram, vivem no campus, mas também fazem cursos à distância, porque assim eles têm mais flexibilidade. Se eles fazem, por exemplo, dança, teatro, eles querem ter flexibilidade. Isso aqui também me deixou muito feliz nesse relatório. Eles falaram que era muito importante. A gente tem portais de sites, não é? Os alunos gostavam muito disso, que havia um ponto de entrada e aí lá eles viam um padrão de navegação comum no Moodle. Então eles não tinham que ficar aprendendo tudo de novo online a cada vez. Eles gostaram muito dessa ideia de portal. Outra coisa, os jovens querem ser colaborativos e eles falaram, às vezes é muito difícil colaborar fora da sala de aula por conta de horários que têm conflitos, mas às vezes eles podem então organizar por Skype, etc. E assim eles conseguem trabalhar individualmente e depois levar para o grupo. E finalmente, e muito importante, a nossa importância como professores. Os alunos querem que nós sejamos muita coisa, mas duas são essenciais. Eles querem que a gente seja especialista na matéria que a gente ensina, querem que a gente seja especialista no conteúdo do curso. E a outra coisa é que eles querem que a gente os compreenda, que a gente tenha empatia. Eles querem que nós os compreendamos, não apenas como alunos, mas como pessoas, quem eles são e a contribuição que eles podem fornecer também. Estou quase terminando. Eu fiquei muito feliz ao ver os resultados daquilo que eles achavam negativo e não muito producente. Olha, eu até gostei de ver, porque veja, eles gostam, mas se tiver paixão, eles vão fazer mais ainda, porque é claro que precisa se esforçar, e é claro que quem se esforça mais tem sucesso mais rápido. Ainda é preciso ler, sim, não podemos nos esquecer das grandes obras da literatura. E precisamos trabalhar com isso. Nos workshops desses dias aqui, eu vi isso ser conversado. A importância de conversar com os alunos sênior quando a gente faz o design dos cursos. Em inglês, a gente fala assim,
é uma linha muito tênue entre estar na linha de frente e despencar no precipício. É mais ou menos isso. Para mim, faz sentido. Isso porque para alguns alunos é a primeira vez que eles estão trabalhando no design dos cursos. Então, a linguagem tem que ser aquela que faz sentido para os alunos. E a importância de modelar, o tanto que nós servimos de modelo, é muito importante. E eu não sei se nós temos tempo agora para perguntas e respostas. Eu adoro conversar. Mas, principalmente, olha, todo mundo, eu estou vendo até uns rostos que eu já vi aqui, que a gente já teve a oportunidade de conversar. Tem ali aquele endereço que vocês podem utilizar para a gente continuar a nossa conversa. A Isabel, incrível, me ajudou traduzindo algumas conversas, mas mesmo com o Google Translate, viu? Eu acho que dá. E eu agora vou tentar fazer a tradução de inglês para o português, porque eu já sou brasileiro de coração. Muito obrigada, olha, muito obrigada mesmo. Muito obrigado ao professor Norm. Passo a palavra à professora Aline. Acho que nós estamos bastante dentro do nosso tempo e provavelmente teremos um momento de debate. Não é isso, professora? Oi, eu queria agradecer o professor Norm e fazer algo que eu deveria ter feito no início. Bom, é com muita satisfação que recebemos você hoje aqui nessa noite. E eu queria dizer que, de fato, a sua apresentação trouxe um conjunto de contribuições extremamente importantes para a gente. E eu acredito que seja importante a gente poder conversar um pouco mais longamente sobre as ideias que você apresentou. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a você, né, e dizer que é com muita satisfação que a gente está aqui essa noite. Talvez a gente possa colocar para a audiência, quem quiser fazer uma pergunta, pode se encaminhar, vir até aqui, pega o microfone, e aí a tradutora apresenta a questão para o professor Norm. Isso. Acho que a gente pode, para ficar mais confortável para vocês, levar o microfone até vocês. A gente, acho que fica mais confortável. Boa noite, professor. Boa noite a todos. O senhor comentou sobre a questão do melhor rendimento do estudante baseado vamos dizer, quão engajado ele está no curso. Queria saber se o senhor tem algum estudo relacionando as notas ou o rendimento do aluno antes da implantação do curso híbrido, né, ou blended, e após a implantação desse curso, desse modelo. Obrigado. Translate. This is a very... Okay, yes, sorry, thanks, okay. This is a very important question. Essa pergunta é muito importante. Nós estamos agora fazendo um estudo em que nós coletamos as notas de entrada no programa da universidade, estamos rastreando a mudança dessas notas ao longo do programa de 4 anos e analisando e comparando com essa sensação de engajamento, porque realmente é um gap, algo que falta no estudo. Nós fomos criticados no nosso estudo por uma outra coisa. Talvez os alunos estivessem engajados antes da aula, já eram alunos engajados, não importa o que nós estávamos fazendo. Então, a gente resolveu estabelecer benchmarks, referências, para saber quais eram as notas antes. E nós estamos agora tentando demonstrar que é necessário mais de um curso.
Eu estava apenas demonstrando, e olha, agora é uma autocrítica. A mudança leva tempo. Leva tempo para todos nós. Os alunos estão crescendo, se desenvolvendo, amadurecendo ao longo da universidade. Então, nós, às vezes, como professores, temos que ter paciência. A mudança talvez não ocorra no nosso curso, mas eu fico feliz de ver que, às vezes, eu dei aula para um aluno no primeiro ano e quando ele volta a ser meu aluno no quarto ano e fala a diferença que aquilo fez para ele, e ele é capaz de apreciar isso. Olha, agora no nosso quarto ano, eu prometo, acho que na primavera eu consigo te fornecer isso. Se você fizer a pergunta ali nesse documento, eu vou compartilhar com você as respostas, porque esse é o primeiro grupo do qual nós estamos coletando as respostas. Essa crítica é muito importante. Olá, boa noite. Okay, good. Eu gostaria de saber se esse estudo híbrido, ele é uma iniciativa que é institucionalizada ou é uma iniciativa que cada professor que tem a relação com a tecnologia online, ela inicia? Did Ali, I'm teasing, oh, your headphones, okay. Did Alina ask you to ask that question? A Aline me perguntou isso também. É uma pergunta muito importante. Olha, para simplificar, no início era uma coisa experimental. A gente queria incentivar os professores que queriam trabalhar com inovação. Então era uma coisa bem aleatória, um curso aqui, outro ali. Mas agora a gente quer focar num aspecto institucional. Foco realmente nessa mudança. Aline, você falou que eram 20% dos seus cursos, não é? 20%. É bem parecido com a gente, mas a gente precisa trabalhar em equipe. E a gente precisa trabalhar com as secretarias para ver como vai ser a programação, os horários e como nós vamos informar os alunos a respeito dos modelos, dos modos diferentes. Os alunos viam ali e falavam, mas só um dia por semana? Opa, esse curso aí que eu quero, um dia só. Mas tem que lembrar que um dia de aula só significa muito mais trabalho por conta própria. A gente criou agora um serviço para os alunos para ajudá-los a tomar decisões bem fundamentadas, para escolher qual é o modo que eles vão querer. Se vai ser à distância, presencial ou misto, híbrido. E isso depende do conforto, do tanto que eles estão confortáveis com o conteúdo do curso e o tanto que eles vão ter disponibilidade. Agora, a tecnologia não tem sido a grande questão, e sim a gestão do tempo. A gestão do tempo é muito importante. Agora, existem alguns programas de alta demanda e que nós estamos nos focando nele. Alguns programas foram projetados para ensino híbrido, mas também existem cursos de graduação que são muito difíceis para os nossos alunos. Cursos assim, por exemplo, assim, cálculo, matemática, etc. São cursos que às vezes os alunos têm que fazer mais de uma vez. Então a gente quer evitar essas opções para os alunos. E a gente, então, sabe que se o aluno precisa de muitas horas de sala de aula para isso, não tem por que ele ter a opção, mas se é um aluno que está bem confortável com essa matéria, a gente pode dar a opção para fazer tanto híbrido como completamente à distância. Agora, ainda existem os cursos obrigatórios que eles têm que tomar, só que tem uma opção de caminho, e isso é muito positivo, o aluno ter a opção de fazer as decisões, tomar as decisões a respeito da sua formação. E nós estamos trabalhando bastante no Canadá e nos Estados Unidos também com os cursos de matemática, porque a gente quer mostrar para os alunos
que é muito relevante e que é muito autêntica a necessidade da matemática para os demais cursos. Então, bom, em relação à sua pergunta, no começo era experimental, mas a gente quer representantes no corpo docente que defendam essa ideia também. E olha, Aline, mais uma coisinha só que eu queria dizer, Aline. É muito importante fazer isso onde existem representantes de diversas áreas. Nós temos aquilo que nós chamamos de mesa redonda de tecnologia de educação. O presidente é o nosso pró-reitor. E nós temos representantes também dos grupos didáticos, da biblioteca, do centro de TI. E é muito bom ter representante dos alunos também. Nós temos os alunos de graduação e pós-graduação, e é muito importante, porque algumas discussões são bem difíceis, mas é importante porque nós... Olha, estou só brincando com você, Aline. A gente precisa chegar a um consenso que não venha de cima para baixo só. E precisa haver um encontro de pensamentos e de mentes, alunos e administradores. A gente chama de liderança distributiva. Ai, desculpa, falei demais, desculpa. Boa noite, professor Norman. Boa noite a todos. Eu coordeno o núcleo de educação à distância em uma faculdade do Ceará, e lá nós também usamos a plataforma Moodle. Aproveitando a pergunta anterior, como lá não é institucionalizado que os professores devam usar a plataforma, pouquíssimos são os que usam. Muitos têm uma resistência ainda. Até então, usam apenas como depósito de material. Qual seria a sua sugestão para ter uma participação mais ativa dos professores, para motivar os professores a utilizar a plataforma? Obrigada. Excelente pergunta a respeito do engajamento de professores nos sistemas de gestão de aprendizado. Interessante. Para nós, levou tempo. E eu sei que existem muitas ferramentas colaborativas. Tem Google, tem Facebook. Mas são muitos os problemas com muitos deles. Porque nós, às vezes, não podemos controlá-los, às vezes tem que pagar e custa caro. Então, nós estamos encorajando os alunos a porem pressão nos outros professores. Porque, olha, você nunca vai conseguir 100% de satisfação. Veja, eu sou professor e a gente não gosta que ninguém venha dizer o que é para a gente fazer. A gente não vem que você não vai mandar em mim, você não me controla. Mas uma coisa que a gente sabe que ajuda é a mentoria. Um colega, por exemplo, que eles respeitem e que os convidem a participar dessa experiência Moodle, porque o aprendizado experiencial é importante, experimental é importante. E se eles estão com um colega em quem eles confiam, eles podem vivenciar aquilo um pouco. Olha, a gente já passou por isso, já foi frustrante para nós lá na universidade. Nós passamos por 2 sistemas de aprendizado. A gente tinha o WebCT, agora a gente tem o Blackboard Moodle. E era difícil. As pessoas no início resistiam e depois a gente teve que falar para eles fazerem tudo de novo. Então, é uma coisa realmente elogiável. Muitos alunos, ex-alunos, vieram para ajudar. E assim os professores não tiveram que reconstruir o curso todo, os alunos ajudarem. Bom, mais uma vez, eu sei que eu estou falando muito, mas eu queria te dizer que eu já passei por isso. E nós podemos começar essa conversa de várias maneiras. Para começar, eu sei que deve ter vários instrutores lá, e cada um deve ter suas razões diferentes para resistir. Às vezes pode ser só que eles estejam ocupados demais, com muita coisa para fazer. Se a gente puder dar um apoio, um aluno que ajude nisso. Às vezes tem professores brilhantes, palestrantes brilhantes e que se intimidam com tecnologia.
Se nós pudermos ajudá-los a se sentir mais confiantes e a ter mais reconhecimento, aqui vocês também têm esses prêmios, não é? Para professores de cursos presenciais e cursos à distância. É tão bacana isso. E é importante enfatizar que pode ser ao contrário também. A educação à distância me fez um professor presencial melhor. Eu sou um geólogo. Eu nunca tinha ouvido falar de design de curso, mas dessa forma, no curso à distância, eu tive que aprender a me organizar. Não podia chegar e começar a falar como eu estou fazendo aqui com vocês hoje. E aí, depois de fazer isso, quando eu voltei para os meus cursos presenciais, os alunos notavam, olha lá, finalmente ele está organizado, finalmente a gente está entendendo a sequência do curso dele. Você precisa conversar com o grupo de professores e compreender o porquê eles estão resistindo. Boa noite a todos. Professor, eu quero primeiramente lhe parabenizar pela palestra, bastante esclarecedora, parabenizar os organizadores pela pertinência do tema. São considerações, contribuições muito importantes para nós. E creio que todos nós que estamos aqui somos professores da educação presencial e professores da educação à distância. E eu entendo que a sua fala vem a contribuir com a nossa ação educacional na educação presencial, na educação à distância e em modelos híbridos, caso alguém esteja envolvido aqui nas suas instituições com modelos assim. Então, essas temáticas levantadas como autonomia, engajamento, colaboração, são todas extremamente relevantes para qualquer modelo educacional, independente da sua natureza, se presencial, à distância ou híbrido, né? Tudo isso a gente percebe a relevância, a necessidade nas nossas salas de aulas e percebemos também a dificuldade que temos de mobilizar os estudantes nessa direção, nesse sentido. E aí a minha questão que eu coloco aqui é em que o modelo híbrido vem a contribuir, a favorecer para que a gente consiga alcançar esse intento. Porque o nosso dia a dia nos diz que é muito difícil. A gente discute colaboração, interação, diálogo, mas a gente vê a resistência, a dificuldade que os estudantes têm com isso e também muitos professores. Ok? Excelente pergunta. E eu gostaria de passar 2 dias conversando a esse respeito, porque está falando da resistência de alunos e professores. No Canadá, os problemas são os mesmos. Conforme os alunos vão do jardim da infância até o ensino médio, eles fazem muitas provas, eles são testados o tempo todo, eles estão condicionados a fazer testes. E quando eles chegam na universidade, eles têm essa expectativa do quê? De sentar na sala de aula, ouvir, anotar para poder responder na prova. E a mudança é muito grande, inclusive para mim. Acho que você já percebeu que eu gosto de falar, né? Falar é o que eu mais gosto, adoro esse ambiente aqui. E quando eu comecei com o ensino híbrido, para mim era muito confuso, porque às vezes eu não tinha o controle, os alunos conversavam entre si. Então, eu sou muito cuidadoso em dizer, porque o que funciona para mim pode não funcionar para todos, não tem uma regra absoluta. Nos meus cursos, nos meus alunos, eu os levo a refletir sobre, por exemplo, uma experiência de aprendizado poderosa. E pergunto, qual foi aquele momento em que você se sentiu assim, em êxtase? Podia ter sido uma vez que ele estava na fazenda com o avô e o avô ensinou uma coisa, um momento de aprendizado que seja inesquecível. E nós então conversamos e discutimos as experiências de cada um e, em conjunto, começamos a redigir as diretrizes. Quais são as diretrizes que nós, essa comunidade dessa sala de aula, vai estabelecer? O Paulo Freire falava desse modelo de banco, de só depositar informação nos alunos, não é? Desde o início, para mim, é assim, se a classe é presencial, eu faço isso em sala de aula, mas se é à distância,
Eu faço também, mas eu começo com base nas experiências deles. Quais foram esses momentos poderosos de aprendizado que eles tiveram? Vamos recriá-los aqui, vamos estabelecer uma parceria e vamos assumir a responsabilidade de recriá-los aqui juntos. Não dá para ser passivo, nós somos parceiros no aprendizado. Eu preciso da sua avaliação, eu preciso dar a você o feedback, fazer comentários a respeito do seu aprendizado, mas você vai fazer a respeito de mim também. Tem vários livros, tem um livro nos Estados Unidos que se chama Técnicas de Avaliação em Sala de Aula. O Paulo Freire já falou disso. E um outro brasileiro famoso também, desculpa, esqueci o nome. Mas é uma coisa rápida. O que você aprendeu hoje de mais importante? O que você continuou sem aprender? Com a tecnologia, dá para eles fazerem até pelo celular, mas sempre envolvidos na conversa. E olha, leva mais de um curso, não é de um minuto para o outro. Eu dou aula na primeira aula, no primeiro semestre da universidade, é difícil, mas eu acho que para eles é importante que eles vejam um velho como eu, mas um velho que se sente jovem por dentro e que quer fazer a diferença. E eu espero, então, que eles mantenham essa lembrança com eles nos próximos cursos. E olha, eu sou sincero, normalmente eles querem lá só sentar e ouvir. E eu falo, assim não dá, desse jeito não dá, tem que se envolver, tem que estar presente na conversa, porque juntos nós faremos isso possível. Boa noite, Norma. Boa noite, pessoal. Há 2 anos, quando começamos a pensar sobre blended learning e sobre a educação híbrida ou mista, algumas coisas chamaram a atenção e eu queria entender como ocorreu lá com vocês na sua instituição. Eu vou falar de dois aspectos bem pontuais que eu creio que seja interessante para que a gente possa colocar na pauta. Quando pensamos a temática do evento, essa questão de qualidade, educação, convergências, a convergência de modalidades, convergência de pessoas, de tecnologias e tudo mais, o principal foco disso era uma palavra que surgiu nas discussões, na literatura inglesa, principalmente canadense, em particular com alguns textos que a gente estudou, que é a ideia de flexibilidade. Comentamos agora há pouco, o senhor comentou agora há pouco sobre a ideia de tempo, flexibilizar o tempo. Logo de início, quando a gente coloca o blended learning na pauta, dá a impressão que o que está em jogo é só flexibilizar o espaço e o tempo para que o aluno, o professor, particularmente o aluno, tenha acesso àquele conteúdo, àquele conhecimento, à discussão para a aprendizagem. Só que até então, nessa ocasião, quando nós mudamos o nome do grupo de pesquisa em inclusive por esse motivo, a gente não tinha percebido que tem um aspecto crucial, que é a flexibilidade pedagógica. Isso mudou toda a forma como a gente raciocinava a possibilidade de integração do blended, do presencial com o virtual. E isso fez com que a gente se preocupasse como gestores e também como educadores. Aí eu queria, nesse aspecto super interessante aí de querer o blended, querer o híbrido, querer o misto, querer trazer o que tem de bom da educação presencial para a educação virtual e o que tem de interessante, de muito bom da educação virtual para a educação presencial, ficaram algumas perguntas. E aí entram os dois aspectos que eu queria entender como vocês fizeram lá. Um deles, como gerenciar esse processo todo, já que a ideia de flexibilidade pedagógica inclui a possibilidade do aluno escolher que hora estudar, ou como estudar, em que momento estudar. Como gerenciar isso aí? É um software, tem alguém, tem uma equipe que cuida disso aí? É livre, autonomia do estudante? Como fazer como controlar esse gerenciamento e até que ponto é flexível pedagogicamente no detalhe, nas unidades de aprendizagem? Esse é um ponto que ainda não temos muitas respostas. Já publiquei alguns textos sobre a flexibilidade pedagógica, sobre a flexibilidade, sobre blended, mas ainda não tem essas claramente como será isso aqui ou em alguma outra instituição. O outro ponto é a docência. Como que o educador, na sua instituição, ele é considerado, a sua condição docente, em termos de volume de trabalho, em termos de formação, como é que o educador é pensado nesse processo de blended? Que eu tenho clareza para mim que, quando eu flexibilizo pedagogicamente, eu vou aumentar
drasticamente o volume de trabalho e se isso é compensado de alguma forma. Liberação de outras atividades ou liberação de aumento do salário ou coisa parecida. São dois pequenos, densos pontos que eu gostaria de ouvir a sua opinião em relação de como tem sido lá. Obrigado. Daniel, olha, belas perguntas. A gente tem tempo? A primeira é muito importante e é a respeito da gestão do processo. A maior mudança para nós é que nós temos um departamento, são serviços de aprendizado do aluno, e lá cada aluno tem um consultor. É como se fosse assim, um serviço de apoio. E é maravilhoso. Cada aluno tem o seu consultor, orientador, pelos 4 anos, que trabalha em conjunto com ele para gerenciar os horários a cada semestre. Porque a gente estava falando, né? É flexível. Mas é muito importante, Daniel. E eu não quero te pôr medo, mas depois fica mais complexo ainda. Porque esse tipo de complexidade permite que os alunos estudem em várias áreas. E Aline, você e a sua bela filha lá em Montreal, hoje em dia a gente sabe que existem alunos que têm aulas em vários campos do mundo. Por exemplo, um curso na Universidade da Flórida. Ou seja, ele é da Universidade de São Carlos, mas faz um curso lá na Flórida. E precisa, então, de parcerias institucionais também. Muitas instituições seguem esse mesmo modelo. Bom, a gente precisa de pesquisa para falar mais sobre isso, mas é muito importante que tenha esse serviço de apoio, alguém que acompanhe esse planejamento. E outra coisa que é muito importante, não se trata apenas da carga de trabalho, mas sim do reconhecimento para os professores. Eu fico muito feliz de ver que algumas das principais instituições de pesquisa dos Estados Unidos estão mudando o modelo de reconhecimento e de premiação. No começo, eu me lembro que a gente tinha aquele sistema de 10 anos, e aí você ia progredindo na carreira como professor na universidade. E esse modelo de premiação, reconhecimento, era só com base nas pesquisas e no financiamento, mas a atividade docente ficava de lado. Agora, esse modelo que é da instituição Carnegie dos Estados Unidos, que reúne isso tudo, pesquisa, serviços, não são áreas separadas. Olha, vocês precisam me visitar. Vocês vão visitar porque lá os grandes dinossauros dessa área estão lá. O Tony, que é um grande especialista, ele é um paleontólogo e ele é muito envolvido com todos esses tipos de serviços e ele é presidente do conselho de professores e é muito interessante ver que uma pessoa com tanto reconhecimento está ali envolvido com as atividades que têm a ver com análise de desempenho em sala de aula, etc. A instituição de vocês é muito parecida com a nossa, muito parecida. Vocês dão muita oportunidade para que os graduandos se envolvam. E lá também, a gente tem um programa de estrelas. Um programa de tutorias, de pesquisa, são alunos de ciência da computação, graduandos que se envolvem com multimídia, etc. E eles ajudam os outros alunos, mas ajudam a mim também. Eu tenho um aluno lá que ele é um técnico, um assistente, e é uma oportunidade de aprendizado incrível. Ele recebe não apenas pagamento por isso, mas ele também recebe créditos acadêmicos, faz parte desse trabalho dele, analisar a minha prática docente.
Então, em relação à gestão de complexidade, a minha resposta é trabalhar em conjunto. E nós expandimos os nossos serviços de apoio aos alunos. Agora, os alunos têm esse consultor ao longo do curso todo. E a segunda pergunta, precisamos mudar o sistema de premiação e reconhecimento nas universidades. Eu sei que é muito importante essas parcerias, mas vai além do dinheiro. A gente tem benefícios intelectuais. O jornal a publicação científica de química, que começou em 1953, veja, em 53 eles já estavam analisando as atividades em sala de aula de química. Dessa nossa conferência, mas o professor Norm nos dará a honra da sua presença até o final do evento, então estará disponível a novas conversas pelos corredores aqui do nosso evento. Então vamos à última questão. Boa noite a todos. É um privilégio estar aqui nesse momento, estar conversando com o senhor, com os colegas, né? A minha questão é a seguinte: na sua fala, eu sempre ouvi a palavra professor. Eu estou estudando no doutorado, educação à distância, e eu estudo a figura do tutor e considero ele como um professor. Não é? No meu mestrado, eu já consegui pesquisas em relação a isso, e, de fato, ele é um professor. Não é? Ocorre que, aqui no Brasil, nós temos modelos de educação à distância, nos quais existem figuras distintas, que colocam o professor como autor de materiais e o tutor como alguém, muitas vezes, de segunda classe. No meu mestrado, eu entrei... No meu mestrado, eu entrei numa universidade particular para vivenciar a experiência de ser uma tutora. E lá, de fato, eu fui considerada alguém de segunda classe. Eu vivi isso na pele. É horrível. E, nas suas falas, há sempre a palavra de reconhecimento. E, numa condição assim, não há. Então, eu pergunto ao senhor, da sua experiência na educação à distância, o senhor passou, no seu país, existiu essa situação? Ou sempre foi colocado como um professor? Porque, para mim, de fato, ele é professor. No doutorado, eu pretendo definir quais são os saberes desse professor na modalidade à distância. Muito obrigado pela sua palestra, pela sua presença. Obrigada. Very much. Temos exatamente a mesma situação no Canadá. Nós temos uma universidade que é a Universidade Aberta, que é exatamente como você falou, e eu odeio isso, essa divisão de mão de obra. O professor que trabalha desenvolvendo o curso e os tutores, que normalmente são alunos de pós-graduação. Eu estou olhando aqui para o Frederick, porque ele tem muita experiência com isso no mundo todo. E a minha experiência, e eu vou tentar ser bem suave, olha só, vou falar do Canadá, não vou falar do Brasil. Até muito recentemente, a nossa universidade aberta sempre tinha sido marginalizada, sempre considerada como de segunda categoria, sempre como ensino à distância, sendo de segunda classe. O que começou a mudar foi o seguinte: as principais universidades de pesquisas começaram a ter programas de educação à distância muito focados. E olha, para ser sincero, na área profissional, na área de administração, os MBAs, ou mesmo em pedagogia. Na minha experiência, eu digo que a vida é uma coisa experimental. E agora, pela primeira vez, nós temos os professores lá, que são tutores, não é? Que estão dando aula online e estão adorando, porque o que eles estão fazendo? Aqueles seminários virtuais. Eu detesto dizer que tem que mudar essa questão da hierarquia. E os professores titulares precisam enxergar que essa divisão de categorias de mão de obra não tem cabimento. E uma coisa que eu falei rapidamente na apresentação é que eu fico fascinado de ver isso acontecendo em Harvard.
Harvard, a universidade mais antiga dos Estados Unidos. Tem uma pessoa lá, Eric Mazur, uma pessoa encantadora, talvez vocês já tenham ouvido falar nele. Ele trabalha com educação com base nos seus pares. E ele fala, isso precisa mudar. Você pode ir para uma palestra de um professor titular ou para uma aula em laboratório com um tutor. Lá eles uniram tudo. Ao invés de tutorial ou laboratory, virou uma coisa só. E é muito interessante. Ele tem alguma conexão com a América do Sul, eu não me lembro exatamente o que. Qual é a intenção dele? Ele quer fazer a diferença. Ele sabe que a Harvard é uma universidade privilegiadíssima, pouquíssimos conseguem entrar. E a ideia dele, então, é criar esses mistos de tutoriais e aulas com os professores titulares, fazendo simulações poderosas, utilizando aquelas ferramentas como a Adobe Connect para poder conversar. Então, eu queria primeiro dizer que sim, na universidade nós falamos disso, que a mudança demora, mas ela está se tornando mais rápida, porque os professores titulares como eu, grisalhos e carecas, estamos vivenciando isso. E estamos vendo o potencial que existe. O Frederick e eu estávamos conversando a respeito de um teórico que fala do triângulo de ferro. Qualidade, acesso e custo. Ele se preocupa que se a gente tiver muito foco em um, a gente se perde nos outros dois. Ele é britânico e a gente fala que é a comunidade britânica do ensino aberto. Excelente o trabalho dele. E é muito importante que agora a gente, no final da nossa carreira, a gente queira fazer a diferença. A gente teve muitos privilégios e, como diz o Paulo Freire, a força da democracia é o sistema de educação. Se nós quisermos empoderar todos os cidadãos de um país, precisamos começar a pensar em novos modos, novas modalidades. Ainda não chegamos, não é na perfeição, mas estamos caminhando. A qualidade da internet, por exemplo, é um problema, mas não é só tecnologia. Estamos refinando as nossas técnicas pedagógicas. Estamos aprendendo muito. É muito interessante mesmo. Já falei muito. Bom, no final das contas, tudo se trata de comunicação entre pessoas. E fazer como a tecnologia vai mediar isso. E para acabar, no meu país, o que acontece, acho que aqui também, é que as pessoas são incríveis, líderes comunitários. Por exemplo, na Amazônia, tenho certeza que tem líderes incríveis lá. A gente tem lá no Polo Norte. E o que nós fazemos é, a gente traz esses líderes comunitários para os grandes centros urbanos e muito poucos retornam às suas comunidades. O que acontece? A liderança daquela comunidade se perde. Então, a gente quer desenvolver métodos de empoderá-los lá onde eles pertencem. E uma coisinha só, a última. Olha, não é perfeito ainda, é em pequena escala, mas eu passei 5 anos da minha vida lá no extremo norte do Canadá, na ilha Baffin. Tudo que vocês já ouviram falar do Canadá é verdade, sabe? Os cachorros com trenó e glue, tudo isso. Então, lá, é incrível ver que pela internet e pelas lojas, pelas vendas online, muitos europeus, muitos asiáticos adoram a arte daqueles povos indígenas. Então, veja, é incrível de ver que agora eles abriram suas próprias empresas lá, naquele lugar tão mais remoto, parceria com a UPS e vendem tudo online. Para mim, é o sonho da minha vida.
essa descentralização sendo possibilitada pela internet, nem todo mundo precisa ficar vindo para as grandes cidades. E esse é um grande problema do mundo, a urbanização. As pessoas abandonam as áreas rurais, se amontoam nas áreas urbanas. Ah, tá bom, vai isso. Corta meu microfone que eu já falei muito. Antes... A pergunta aqui foi realmente excelente. Professor Norma e a professora Aline, eu queria já